Se o Estado tirar a propriedade de alguém sem ter qualquer procedimento, sem pagar qualquer indenização, o que acontece? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tratando aqui de intervenção do Estado na propriedade privada. Esse tema que vem caindo muito em provas de OAB concurso público, a famosa desapropriação. Nós sabemos que a desapropriação acontece quando o Estado ele resolve tirar a propriedade de alguém, normalmente pagando uma indenização por isso. A própria Constituição prevê a desapropriação em alguns casos, como por exemplo nos casos de utilidade pública, necessidade pública ou de interesse social. Mas a doutrina classifica dois tipos de desapropriação: a desapropriação direta e a desapropriação indireta. Pelo próprio nome, é fácil de você perceber. Na desapropriação direta, o Estado retira a propriedade de maneira direta, ou seja, observando o procedimento regular, pagando a indenização e seguindo todo o rito legal. Por exemplo, declarando de utilidade pública através de um decreto, ajuizando uma ação de desapropriação contra o proprietário e assim por diante. Por outro lado, na desapropriação indireta, o Estado retira a propriedade da pessoa sem observar qualquer tipo de procedimento. Por isso o nome, desapropriação indireta. Esses casos, inclusive, são denominados pela doutrina e pela jurisprudência como apossamento administrativo. É uma hipótese, então, em que o Estado se apossa da propriedade do particular sem pagar nada. Esse procedimento, essa forma, ela é ilegal, já que nós temos legislação e a própria Constituição prevendo, sim, hipótese de desapropriação. E o que acontece, então, quando o Estado faz uma desapropriação indireta? Quando ele retira a propriedade do particular sem pagar uma indenização, sem qualquer tipo de procedimento. Nesses casos, o particular, aquele proprietário que perdeu a sua propriedade, irá ajuizar uma ação de desapropriação indireta, que nada mais é do que uma ação indenizatória contra o Estado para rever, então, o valor pela perda da propriedade. Segundo o entendimento doutrinário, embora haja muita divergência sobre isso, atualmente entende-se que não há como reaver a propriedade, mas sim como obter a indenização pela sua perda. E muita atenção, porque houve uma alteração de entendimento jurisprudencial que vem sendo muito cobrado na prova, que é o prazo de prescrição para se ajuizar essa ação de desapropriação indireta. Durante muito tempo, o STJ entendeu que o prazo dessa ação era de 20 anos, chegando até a editar uma súmula. Atualmente, essa súmula se encontra superada e o entendimento do STJ é de que o prazo é de 10 anos e não mais de 20 anos como anteriormente. E como foi que o STJ chegou ao prazo de 10 anos? Segundo a Corte Superior, o prazo de 10 anos tem base no prazo da uso capião extraordinária, que é 15 anos, mas com redução de 5, já que o Estado, quando tira a propriedade de alguém, sempre o faz com utilidade pública. Então, o prazo da uso capião extraordinária com redução de 5 é 10 anos, então 10 anos para ajuizar a ação de desapropriação indireta, nesse caso, o proprietário contra o Estado. Essa é mais uma dica de direito administrativo, uma dica matadora. Não deixe de seguir o meu Instagram, @prof. Marcílio Ferreira, e se inscrever no nosso canal para essas e outras dicas. Lembrando que o nosso material vem ajudando o país inteiro aí, garantindo a sua aprovação. Valeu, galera, e até a próxima!